que a gente já está ao vivo, né? Estamos ao vivo. Olha só, eu estava na minha página, gente. Desculpa. O pessoal ainda está acompanhando a minha página. Ó, pronto. Já. Pronto. Olha só. O pessoal estava. E a gente achando assim. Pronto. Aqui já está na página certa. Agora. Boa noite, meu amigo Juca. Boa noite, Marcos, Felipe, Marcela, a Glaucilene, né, a Branquinha. Todo mundo está aqui agora, né? Oi, Elânia, tudo bem? Ana Paula. Gente, vocês acreditam que eu publiquei na minha página, pensando que era a página do céu? Veja como eu já confundo as coisas. Ó, a Gabi. Flor, tudo bem? Flor, Rafael. Deu certo, né? Coisa boa, ela foi só uma confusão. A quarentena está nos deixando assim, né? Pelo menos a mim. Então eu já estou trocando as coisas. Deixa eu só. Céu está ao vivo, muito bem. Gente, eu estou colocando o texto aí, tá? Para vocês. Isso. Para quem ainda não está acontecendo. Oi, Vandenberg, boa noite. Todo mundo está chegando, né? Bem, então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. É o tema de uma comunicação espontânea recebida na Sociedade de Paris. E para esses tempos ele é bem legal para a gente refletir. Então, só lembrando a vocês, vai ter um desafio hoje que eu tinha falado, né? E hoje, como nós vamos falar sobre felicidade, sobre calma, essas questões, nós vamos fazer ao final uma prece voltada justamente para as pessoas que estão com ansiedade, que estão com medo. Esse é o nosso público-alvo hoje. A gente vai pensar nessas pessoas e vai transmitir bons fluidos, né? Para esse grupo em especial que a gente tem recebido muitas ligações, muito e-mail das pessoas que estão muito assustadas. Queria dizer a vocês que qualquer travada que der no sistema é porque a rede mundial está lenta mesmo, tá? Não é só uma questão nossa não, nós estamos aqui fazendo tudo o que é possível para manter a qualidade, mas todos os grupos, não é? Tem feito YouTube, Facebook, estão tentando diminuir a qualidade dos textos publicados e dos vídeos publicados, porque está todo mundo online uma hora dessa fazendo live e está dando esses problemas, né? Então a gente precisa ver isso aí com calma. Olha depois aí no perfil se eu não publiquei 2 vezes, porque eu acho que agora no Facebook eu publiquei como se estivesse no meu. Você acredita? Que agora eu inverti. Tá todo mundo já, né? Roberto, você dá para aproximar mais do microfone? Dá sim, dá pra gente tentar aproximar mais do microfone. Tá bom? Agora, pessoal, vamos ver aí o que é que dá para fazer. Que eu acho que eu publiquei, não foi 2 vezes. Tá chegando? Então pronto. Vamos dar início à nossa reunião. Vocês digam aí se o microfone tá legal. O pessoal falou que mande uma mensagem para Ana, como é que tá a qualidade do som. Tá tudo bem? Esse é que é na posição de sempre. Vamos começar, vamos fazer a prece. Tá, o que está dizendo aí? Não, só isso mesmo. As pessoas pedindo para aproximar mais, mas acho que melhorou mais agora. Tá. Então pronto, vamos lá, vamos fazer a prece. A Ana vai fazer a prece inicial por nós. Então nesse momento vamos nos recolher
desejarem fechar os olhos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Pedir que os nossos anjos de guarda, os bons espíritos, Allan Kardec e todos aqueles que puderem estarem aqui conosco para nos auxiliar nesse momento. Pedimos, Senhor, a Tua inspiração, a Tua bênção e a Tua paz, que possamos estar aqui recolhidos, pensando apenas nesse momento em aprender contigo e com os bons espíritos. Fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. Então vamos lá, pessoal, vamos começar fazendo a leitura do texto. A Ana já publicou o texto, foi um ditado espontâneo, a felicidade, Stael. Stael ela era conhecida como Madame Stael, era uma iluminista, uma mulher muito influente na corte francesa. Ela foi bem atuante durante a Revolução Francesa e ela viajou muito à Europa para compreender o pensamento europeu. Ela tinha uma grande admiração pelo pensamento alemão, o romantismo alemão. Ela achava que o romantismo alemão era um ideal de arte que valorizava a nação, que valorizava o espírito, e ela queria muito que os franceses assim pensassem. Então ela teve muita influência, os seus saraus literários, a aristocracia intelectual se fazia presente. Então ela era uma mulher do seu tempo, de uma participação muito ativa, morreu com 50 e poucos anos e deixou muitas obras. Ela tem análise das obras de Rousseau, ela conheceu todos os românticos importantes de Byron, Shelley, todos esses assim, foram amigos dela, teve um relacionamento amoroso com o filósofo inglês Benjamin Constant. Então era uma intelectual. Vamos ver a explicação dela. Marquinhos está relendo um livro dela. Marquinho? Marquinho. Então você pode comentar bastante, viu, Marquinho? Aí fazer observações serão bem-vindas. Essa comunicação foi recebida no dia 10 de fevereiro de 1860, na Sociedade de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele está na categoria de ditados espontâneos. Como nós temos um grupo de médiuns que estão assistindo, todos faz parte do dever de casa dos médiuns assistir às nossas lives das quartas-feiras, nós dizemos o seguinte: o ditado espontâneo ele era uma parte da reunião, naquele momento em que as pessoas recebiam as comunicações, não eram evocações. Era um dos elementos da reunião, quando tinha as evocações, tinha uma parte direcionada, que eram chamadas evocações, e tem as comunicações espontâneas, que é quando os espíritos vinham por livre vontade, manifestavam-se e davam orientações. Por isso que está aqui, ditado espontâneo, não foi uma evocação. Esse espírito veio para falar de um tema que lhe agradava. No caso de Madame Stael, o tema foi a felicidade. Então, vamos ver o que foi que ela escreveu. Sociedade, 10 de fevereiro de 1860, médium, senhorita Eugênie. Qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O que determina que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros a riqueza, outros ainda as honrarias. O maior número corre em busca da fortuna, que, em nossos dias, é o mais poderoso meio de obter tudo. Ela tudo serve de pedestal. Mas quantos vêm realizados esses anseios de felicidade? Muito poucos.
Perguntai a cada um dos que chegam se atingiram o objetivo a que se propunham. São felizes? Todos responderão que ainda não, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Se hoje há tanta gente que se interessa pelo Espiritismo, é porque depois de perceberem que tudo é quimera e não obstante querendo alcançá-la, experimentam o Espiritismo como experimentaram a riqueza e a glória. Se Deus pôs em nossos corações essas necessidades tão grandes de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, confiai nele, mas saber que tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. Vinde a nós, todos os que sofreis. Vinde a nós, todos os que necessitais de esperança, porque, quando tudo vos faltar na terra, nós aqui teremos mais do que reclamam as vossas necessidades. Mães desesperadas, que vos lamentais sobre um túmulo, vinde aqui. O anjo que chorai vos falará, vos protegerá, vos inspirará a resignação às penas que suportastes na terra. Vós todos, que tendes insaciável necessidade da ciência, dirigi-vos a nós, pois somente nós podemos dar ao vosso espírito o alimento necessário. Vinde, e nós saberemos achar um alívio para cada ferida. Por mais abandonados que pareçais, há espíritos que vos amam e estão prontos a vô-lo provar. Falo em nome de todos, desejo que venhais pedir-nos conselhos, pois estou certa de que voltareis com esperança no coração. Nota: um instante depois, o Espírito de novo escreveu espontaneamente. Então, teve essa comunicação, um instante depois, o Espírito voltou e resolveu continuar escrevendo. Mais de uma vez vem um sorriso no lábio de certos ouvintes. E se o médium não o percebe, percebem-nos os espíritos. Mas não temais, são os que mais riram que mais crerão depois. Nós vos perdoamos, porque um dia podereis arrepender-vos de vossa ironia. Estou certa de que, se perto de cada uma de vós, senhoras, se apresentasse um ser perdido e que tivesseis amados, para avivar uma lembrança, mudaríeis o sorriso de incredulidade em suspiro e ficaríeis felizes ou ansiosas. Ficai tranquilas, vosso dia chegará e sereis tocadas pelo coração, que é a vossa corda mais sensível. Eu a conheço. Está. Olha só, 2 momentos para a gente analisar, 2 comunicações. Mas no primeiro momento a gente vai se fixar na análise da felicidade. Que felicidade é que esse Espírito está propondo? O que é ser feliz a partir do Espírito? Como sempre, você quer que eu comece? Quer que eu comece? Pode começar. Quer que eu comece? Tudo bem. Então, vamos lá ao começo. Vocês vão fazendo perguntas, hein, pessoal? Mas depois eu vou fazer a análise do processo mediúnico. Primeiro vamos falar sobre felicidade, que é o que o Espírito começa trabalhando. Primeiro, veja, ele diz que o objetivo do indivíduo na Terra, qual é o objetivo do indivíduo na Terra? A felicidade. Mas ele não só diz a felicidade, ele diz assim, ele quer a felicidade a qualquer preço. Então todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos ser felizes. E ele, veja que o Espírito, Madame Stael está dizendo, não é só um querer qualquer, é a qualquer preço. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa para ser felizes. Nós temos essa ânsia no nosso íntimo, todos nós estamos buscando a felicidade. É isso que nos move. Por isso que no final, no progresso, o que é progresso? É ser mais livre e mais feliz. E esse é o lema do Espírito em progresso, é o resultado final, digamos assim. Seremos sempre mais livres e mais felizes. Agora, pergunta, o que determina que cada um de nós que quer ser feliz, porque que cada um vai para lados diferentes, buscas diferentes? Aí aqui é interessante, a resposta é maravilhosa da Madame Stael, é que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Essa é a questão.
É porque nós queremos encontrar a felicidade naquilo que nos agrada. É, como diz o filósofo, é porque nos agrada que nós achamos bom. Não é porque é bom que nos agrada, é porque o Espírito é imperfeito. É porque nos agrada que nós dizemos, isso é bom. Usamos o nosso próprio critério. Se eu gosto, é bom. Se eu não gosto, não é bom. E daí, como todos nós temos gostos variados, cada um de nós está procurando a felicidade em um lugar diferente. Cada pessoa acha que ser feliz é ter uma coisa, é ser de um jeito. E aí você vai vendo que o mundo está todo mundo em busca da felicidade e sem encontrar. Eu ia dizer que eu acho que também tem, assim, ou tem uma maioria ou uma parcela também das pessoas que estão procurando ganhar coisas, ter coisas. Por exemplo, a gente sempre escuta desde pequeno que a gente tem que estudar para conseguir a nossa casa, construir a nossa família e tudo. E aí a gente busca essas coisas sem fazer uma reflexão, sem saber. Então, quando a gente chega a obter essas coisas, a gente se frustra e aí não é feliz. Eu acho que muitas vezes a gente chega no automático, que a gente quer pegar as coisas, ter coisas e você não está pensando nem se isso realmente vai te fazer feliz. Você não pensa sobre isso. Eu acho que tem muita gente que está mais no automático do que pensando se aquilo vai fazer feliz ou se a felicidade vai estar nessas coisas, né? Sim. Veja que ela vai dizer, como você falou, uns procuram a glória, né? Mas não é a glorinha. Se fosse para procurar a glorinha, tá nos assistindo, seria feliz mesmo. É procurar a glória, a fama. Veja quantas pessoas, gente, fica aí querendo aparecer. Nós vivemos nessa sociedade da exposição. Nesse momento agora de isolamento social, é até útil essas conversas que está todo mundo colocando. A gente está vendo os artistas cantando, fazendo peças, tem gente ensinando na internet, tem um monte de gente fazendo várias coisas. Isso é legal, mas nós vivemos realmente uma sociedade da exposição, onde todo mundo se expõe. Você coloca qualquer ação que se faça, não tem mais aquela coisa do silêncio. Não, todos têm que saber. Por quê? Porque você tem que ser famoso, você tem que ter fama. E hoje em dia, a glória aqui colocado ainda tinha até um valor literário, por uma grande ação. Mas hoje em dia a fama é por bobagem. As pessoas se tornam famosas, midiáticas, pelo vazio. Isso é preocupante. Mas aqui está dizendo que uns procuram a glória, outros a riqueza, as honras. É a procura supremo que fala também o nosso querido Baruch Spinoza. O que nós devemos nos esforçar é para encontrar, buscar o bem supremo, aquele que faça realmente, que seja realmente tão importante, de modo que eu coloque todas as minhas forças, todo o meu empenho em buscar. Mas para isso eu preciso definir o que é esse bem supremo, né? Já tem alguns comentários. Aqui. Tem comentários? Perguntas? A Aline diz assim: eu acho interessante que, apesar de serem comunicações de 1860, elas são tão atuais, me tocam profundamente. Perfeito, Aline. Por isso que nós escolhemos essa, porque parece que está dialogando conosco, né? Esse desespero, esse medo. A Cleonice pergunta: o conceito de felicidade muda com o passar do tempo? Não muda não. A felicidade é a mesma, porque quando a gente procura essa felicidade, sim, aqui, você vê que é só uma questão de mudanças de coisas, a gente está procurando, mas isso. É sempre o mesmo conceito. A gente espera encontrar num lugar uma coisa que agrada a gente. Certo, mas é sempre a mesma coisa. Aí a sua cortesia, essa busca desenfreada por felicidade terrena vem deixando as pessoas doentes. Isso, ela vai já falar, né? O espírito vai já falar. O Vanderberg está dizendo: o progresso do espírito é ser mais livre e feliz por escolha própria. Perfeito.
Rafael Lima, como nós encarnamos para ser felizes e sabemos que a felicidade não é desse mundo? Ou há alguma felicidade nesse planeta de provas e expiações? Boa pergunta, né, do Rafael, quando ele diz, se nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, como é que a gente pode continuar buscando a felicidade? É porque existem duas felicidades, Rafael. Existem duas felicidades, né? Assim, existe a felicidade dos espíritos felizes, de quem já alcançou, e existe a felicidade do processo. O importante é que você saiba, olha como Santo Agostinho é maravilhoso. Vocês vão sempre me ouvir citar Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim, nós estamos nessa vida numa viagem, numa peregrinação. Nós somos peregrinos, né, em busca de chegar numa cidade. Só que nesse caminho tem paisagens bonitas. Nós podemos ficar pelo caminho admirando paisagens e não alcançar o reino da sabedoria, o reino da bondade. Por quê? Porque eu fico no caminho, me perdendo nas paisagens. Então, existem as felicidades relativas. Você vai conseguindo felicidades relativas no caminho, mas a felicidade do espírito, que se realiza na mudança do espírito imperfeito para o espírito bom, ela é um fim, mas no caminho, quando você se controla, quando você tem a consciência tranquila, tem a posse do necessário, quando você domina algumas paixões, você já vai tendo algumas felicidades. E essas felicidades, que são a chave para chegar na felicidade final, se realiza neste mundo de provas e expiações. Então, quando você vence uma prova, passa por uma prova, você já é um pouco feliz. A Jane está perguntando exatamente isso. Afinal, o que vem a ser a felicidade? Ele vai falar, o texto vai falar. E o Roger estava perguntando isso que você acabou de responder. No mundo que nós vivemos, não há felicidade, há momentos felizes. Isso, a felicidade é relativa, né? No mundo que vivemos. Vamos aqui continuar analisando, né? Ela falou, né, que procura a glória, a riqueza e as honrarias. Agora vem, o maior número, século XIX, hein? Século XIX. Agora, o maior número corre em busca da fortuna. O que é que move as pessoas? Dinheiro. A maioria de nós quer ter dinheiro. Para quê? Para comprar coisas e essas coisas nos fazer feliz. O maior número corre em busca da fortuna em nossos dias, que é o mais poderoso meio de obter tudo. Porque com dinheiro, as pessoas dizem que a gente pode obter tudo. É um pensamento geral, né? Com dinheiro eu posso ter tudo. Mas quantos vêm realizado esse anseio de felicidade? Muito poucos. Quantos podem ter muito dinheiro? Muito pouco. Quantas pessoas têm muito dinheiro? Muito pouco. Se para ser feliz todo mundo tivesse que ter muito dinheiro, pouquíssimas pessoas seriam felizes. Até porque as riquezas, elas não estão... não dá para todo mundo ser milionário, por exemplo. Não dá para todo mundo ser bilionário. Existem coisas simples assim, todo mundo, vamos pensar que o sonho de todos nós, não estou falando da nossa realidade, 230 milhões de pessoas, né? Se o sonho de todos os brasileiros for ter um carro próprio, ter carro, né? Eu quero ter um carro. Se todos os lares um carro, todo mundo tiver um carro, e mais do que um, porque às vezes a pessoa, um dos cônjuges trabalha de um lado, trabalha do dois carros para dividir, um lá para deixar as crianças e outro. E se tiver um filho mais velho que tiver um carro, vamos supor que cada casa tenha 3 carros. Mesmo que sejam 2 carros, ninguém anda mais, porque se todo mundo sair de carro, engarrafa geral. Veja, não é a posse disso que vai facilitar as nossas vidas, mas a gente pensa que é. Mas se todos tiverem, quebra tudo. A lógica é essa. A lógica é que a gente vai ter que começar a pensar formas muito mais coletivas. Depois porque quando a gente vai mudando, você vai percebendo que você vai precisar muito mais. Esse exemplo que eu estou falando, os países que já passaram algumas fases
da questão do transporte, pensando num transporte de melhor qualidade, eles perceberam que a melhor maneira de você ter uma boa circulação no transporte é uma boa infraestrutura de transporte coletivo. Então não é o sonho particular que traria a felicidade, eram os transportes coletivos de qualidade, chegando rápido, no horário, bem organizado. Eu só dando um exemplo, não estou fazendo nenhuma apologia aqui, sistema econômico, nem nada, eu só estou colocando de uma realidade. Então, aí ela fala, né, que a questão de ter dinheiro, muitos poucos têm. Aí ela continua perguntando assim, pergunte a cada um dos que chegam se atingiram o objetivo a que se propunham. São felizes? Todos responderão que ainda não, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Então, ela faz a seguinte pergunta, e como ela viveu na corte, ela conheceu isso, a insatisfação. Aquelas pessoas tinham dinheiro, tinham boas condições, tinham servos, tinham empregados, tinham tudo do ponto de vista material e não eram felizes, faltava alguma coisa. Por isso que ela faz essa pergunta. Pergunte a eles se são felizes. Não há felicidade com o dinheiro. E uma coisa bem simples, isso que a gente está vendo. Olha só, quando vem uma pandemia como essa, um vírus como esse que se espalha, não consegue todo o dinheiro, você vai ter determinados acessos, mas não te impede. Você se isola, mas quanto tempo dá para ficar isolado? Ataca todos. Quando vem doenças assim, não adianta. O dinheiro vai minorar algum tipo de dificuldade que você poderia ter, sim, mas a dor que você vai ter é a mesma. Então a gente está percebendo que os desastres, as chamadas calamidades, elas pegam a todos, não faz essa diferenciação. A gente vai vendo que depois de um determinado momento, para determinado nível de dor, ela vai já citar dores lá da mãe que está no túmulo, o dinheiro não resolve. Mais alguma colocação até agora? Porque eu acho que agora ela vai explicar, pelo Espiritismo, é porque depois de perceber que tudo é quimera, olha só a classificação que ela faz. Aquelas pessoas que estavam indo atrás do Espiritismo, é que elas já perceberam que não é na matéria, não tem aqui, não é nesse mundo que a felicidade se realiza. São pessoas que, vamos ver como é que voltou? Pronto. É como eu disse a vocês, né, pessoal, aí eu sei que o pessoal está me avisando que já está nos avisando, né, que deu uma travada. Mas é que nessa hora está todo mundo transmitindo, gente. Antigamente só tinha um CEAL online, agora todos os grupos, todas as igrejas, está todo mundo transmitindo online. Então vocês vão perdoando aí essas travadas que vai dar o sistema mesmo, tá certo? A qualidade não é nosso aqui. Os amigos disseram, olha, tira as coisas que tem Wi-Fi, não tem mais nada que tirar. Estamos em isolamento digital, não tem mais o que a gente fazer aqui, tá bom? Vamos lá, continuar. Veja, então, não sei se deu para todo mundo acompanhar essa parte que eu falei. Ela fala, o Espírito fala assim, que essa pessoa interessada pelo Espiritismo é porque perceberam que tudo é quimera. E não obstante querendo alcançá-la, né, ou seja, ela ainda continua querendo alcançar a felicidade. Experimentam no Espiritismo como experimentaram na riqueza e na glória. Então essas pessoas agora estão buscando a felicidade no Espiritismo. E isso é muito importante para você que está nos acompanhando, para você que frequenta o CEAL, que participa dos nossos grupos. Repito, a doutrina espírita é para lhe tornar mais feliz. Se você não está mais feliz, mais tranquilo, mais calmo, alguma coisa está errada. Ou você não está entendendo direito, ou a gente precisa conversar, né? As pessoas que acompanham o nosso grupo de perto, tem que ver o que é que está acontecendo, porque é para proporcionar a felicidade. E a felicidade advém, por exemplo, da calma. Primeiro passo,
é a calma. Espiritismo diminui as aflições. A aflições. maneira de como lidar com as dificuldades, você acaba não se exaltando tanto, não se estressando tanto, não ficando com raiva. Então isso diminui, porque como você vai aprender a ser mais indulgente, ser mais paciente, ser perseverante, isso facilita que você não entre, não se desequilibre emocionalmente, né? E aí você consegue achar a felicidade nas pequenas coisas, né? Nas pessoas, porque às vezes a gente espera muito, e aí com esse pouco que a gente vai conseguindo, vai melhorando, né? Exatamente, é isso aí. Então fica a dica, hein? Se não está feliz, alguma coisa está errado na compreensão. Agora, olha que parágrafo genial que essa mulher escreve. Se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, Deus pôs em nossos corações, nós desejamos, no nosso íntimo, nós temos um desejo pela felicidade. É justo que sejamos felizes, é nosso dever buscar a felicidade, o bem supremo, devemos lutar para conquistar a felicidade. Deus colocou em nossos corações, é uma necessidade. É muito importante que a gente entenda a palavra necessidade. Necessidade é porque sem não conseguimos viver, é necessário. Aquilo quando ele diz assim, é necessário, é porque sem não dá para viver. Nós precisamos ser felizes, precisamos. É que ela deve existir em algum lugar. Então eu digo, hoje nós estamos fazendo esse estudo, eu fiz aquela chamada, fiz esse enfoque, principalmente para as pessoas que andam deprimidas, angustiadas, que andam entristecidas. Esse não é o seu destino. Não é para isso que você foi criado. Tem alguma coisa que está errada na sua compreensão da realidade. Você precisa refletir, conversa com a gente. Se você não está se sentindo bem, essa coisa não está legal, manda uma mensagem no inbox, né, no privado. Pergunta como é que a gente pode fazer. Participa da oração que a gente faz. Vamos conversar. Provavelmente você vai receber orientações de leituras para refletir, para observar, mas o importante é que a gente saiba que não podemos aceitar essa tristeza, esse desânimo. Que a gente tem. Isso é fato. Tristeza, desânimo, a fé fica fragilizada, mas não dá para aceitar como natural. Tem que lutar, tem que encontrar ferramentas para vencer essa dificuldade, porque em nosso íntimo nós temos a necessidade da felicidade. No nosso íntimo, Deus colocou em nós essa necessidade. A gente tem que pensar nisso. Continua o Espírito de Madame Stael dizendo: sim, confiai nele, em Deus, mas saber que tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. Então aqui nós temos a grande questão. Não é material a felicidade que nós vamos buscar. Não é, como diz Jesus, não é neste mundo. O reino não é deste mundo. É por isso que a gente precisa estar atento, tem que refletir bastante. Se eu não estou infeliz, porque eu estou almejando algo que eu não vou conseguir, algo que não é. Olha aqui o Máximos aqui, falando como poeta. Tristeza, então tristeza não tem fim, felicidade sim. É porque o poeta que escreveu essa letra, Máximos, primeiro que ele não é espírita, né?
E quando não tem essa perspectiva do Espírito, às vezes a gente está em determinadas situações que parece que a tristeza nunca vai acabar. E, em compensação, a felicidade parece que rapidamente a felicidade rapidamente se acaba. A gente pensa isso, mas tem uma questão que é bem interessante sobre a tristeza e a felicidade. É que às vezes a gente está triste e uma coisa faz a gente feliz. Eu estou vendo aqui que o Deison está dizendo que está feliz só em ver a gente, olha aí. Às vezes uma coisa tão simples, a felicidade é tão grande que faz com que a tristeza desapareça. Agora, quando você faz como um poeta que imagina apenas uma existência e vivendo aquele problema, na letra dessa música, por exemplo, um envolvimento amoroso, aí parece que a tristeza é grande, mas aí vem um novo amor para ocupar o tempo, um novo amor aqui no sentido da paixão, aí a felicidade aparece, né? Mas a felicidade é presente sempre, né? A felicidade ela tem esse poder, né? De espalhar, mudar o ambiente interno. Deixa eu ver aqui. Aqui a Júlia, apesar de ser o título de uma música, ela está respondendo a questão da música. Deixa eu ver aqui, Ana Paula. Tenho feito sempre essa reflexão, sempre que me sinto em estado de aflição. Se não estou melhorando em algum setor da minha vida, onde estou falhando em pôr em prática o que estou aprendendo. Às vezes nem é falha, tá, Ana Paula? Às vezes é desafios mesmo. É um desafio. Por exemplo, viver neste mundo e ter essa consciência, essa fé em Deus, a ponto de não se deixar atribular pelas questões da terra, é um desafio. Porque quase que o desespero, a gente fica olhando ali, é um desafio mesmo, porque às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas, será que vai se resolver? Veja que Jesus recomendava, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Será que é para a gente não ser previdente, já que previdente é uma virtude? Não, é porque o dia de amanhã, deixa o seu mal para o dia de amanhã, resolva os problemas de hoje. Então você tem desafios hoje. E aí, quando a gente erra, não conseguiu, não precisa necessariamente ser falha. Existe aquele aluno de um processo educativo, aqui tem um professor de matemática assistindo, né, Márcio, que é professor de matemática, às vezes ele não entendeu uma sentença, e aí ele trocou um sinal, e fez só aquele sinal que ele trocou, e deu um problema, mas ele fez muita coisa certa. Então a gente como professor tem que analisar, dizer assim, olha, você foi certo em vários aqui. Agora existe aquele que nem olhou para a questão, aquele que nem estudou, que nem tentou. São situações e situações. Que pena que o nosso processo educacional não pega, né? Porque parece que esse aluno que errou meio, a questão foi um X cortado. Não é assim. Ele tentou e ele errou, um mecanismozinho aqui, uma ação aqui falhou, aí não deu certo ali, mas o esforço dele é muito grande. Pensando aqui assim, né, que nós devemos ser prudentes no sentido assim, devemos nos organizar, né, de todas as formas possíveis, preparar as nossas condições, tendo melhores condições, digamos assim, em relação ao futuro. Agora, o que não devemos é nos preocuparmos, né, assim, nem preocupar, porque existe uma preocupação quando você está se organizando, tanto que é preocupação, né? Mas é uma questão de não se afligir, porque daí se você já está fazendo tudo que você pode hoje para que amanhã esteja tudo ok, então amanhã o que acontecer coloque na mão de Deus, porque daí você já fez a sua parte. O problema é que às vezes a gente faz a nossa parte e já está pensando e imaginando mil uma coisa que pode dar mais errado que certo. Isso, né? A gente não sabe esperar o momento das coisas, tudo tem seu momento. E aí ele diz, agora se está buscando nas coisas materiais, aí problema. Agora faz um chamado, né? Ela faz um chamado
diz assim: vinde a nós todos os que sofreis. Olha que chamado legal. Vinde a nós, aos espíritos. Vamos pensar como espírito. Ela está propondo: você está sofrendo? Vinde a nós. Vinde a nós aqui, entenda, não estamos falando de suicídio, hein, gente? Não é isso, não. Até o chamado de Jesus. Repetindo nesse sentido. Né? Aqui é no sentido de que vinde viver a vida do espírito. Pense em você como espírito. Vinde a nós todos que necessitais de esperança, porque quando tudo vos faltar na terra, nós aqui teremos mais do que reclamam as vossas necessidades. Do ponto de vista do espírito, eles vão poder nos ensinar as virtudes para a conquista da felicidade. Vinde a nós nesse sentido. Tenha uma vida santa. Busque viver santamente, busque aplicar as virtudes. Por que a gente sempre cita Santo Agostinho? Porque como ele fez as suas confissões, ele tornou público, ele mostrou assim: olha, se eu conseguir, esse é meu caminho, todo mundo pode. Por isso que ele nos mostra, quem lê as confissões sabe das dificuldades todas que Agostinho enfrentou, de tudo que ele teve de quantas vezes ele se desesperou, de quantas vezes ele não teve medo, até que um dia ele realmente encontrou a força necessária. E aí foi num processo de contato com seu anjo da guarda, numa dor profunda, porque na dor profunda ele orou. E ouviu uma voz que dizia: tome e lê. E aí ele pegou, abriu um pote onde tinha uns pergaminhos, uns textos, tinha um texto de Paulo. E Paulo conversou com ele, né, através daquele pergaminho, pedindo para que ele tivesse uma vida mais moderada. Porque tudo começa com moderação. Quando não se tem moderação em tudo, o que é que acontece? Tem ansiedade. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, vai faltar isso, vai faltar aquilo, não tem aquilo, aí gera infelicidade. A gente precisa ter moderação para poder alcançar a felicidade. Então ela diz assim, que os espíritos teremos mais do que reclamam as vossas necessidades, porque é do espírito que é a nossa real necessidade. Aí ela vai falando, citando: mães desesperadas, que vos lamenteis sobre um túmulo. O que você pode dizer para a mãe desesperada que lamenta sobre um túmulo? A criança morreu, e agora? Veja, o espírito continua, você muda a sua perspectiva. E essa é uma questão que todo mundo tem que pensar. As pessoas não gostam nem de imaginar de que seus filhos vão morrer. E é uma realidade, muitas mães perdem os filhos. Você tem que encontrar consolo onde? Sabendo que a vida continua, que o espírito está em processo de aprendizagem. Esse é o caminho. Aí ele diz: o anjo que chorais vos falará, né? Aquela criança que morreu, vos protegerá, vos inspirará a resignação às penas que suportaste na terra. Então aí o que os espíritos vêm nos pedir, primeiro de tudo, olha, resignação. Primeiro passo, não se desespere, Deus é bom, Ele sabe o que faz. Por pior que a situação pareça, você pode transformar em algo melhor. Continua Madame Stael dizendo assim, ela fala assim, vinde e nós saberemos achar um alívio para cada ferida. Mas eu pulei aqui a parte assim, vós todos que tendes insaciável necessidade da ciência, dirigi-vos a nós, pois somente nós podemos dar ao vosso espírito o alimento necessário. Eu preciso falar essa questão da ciência agora, esse é o momento que eu tenho que fazer algumas observações, porque Kardec diz sempre assim, daquilo que é da ordem da matéria, nós temos que ficar com a ciência. Quando os sábios da ciência explicam as questões vinculadas, por exemplo, à saúde do corpo. A saúde do corpo. Quais são as orientações que nós temos que levar? As orientações dos médicos, dos infectologistas, da Organização Mundial de Saúde. A questão da saúde tem que ser pelos especialistas. As agências que cuidam do aspecto sanitário, como nós devemos
devemos nos comportar. Mas toda essa ciência, ela não dá conta do egoísmo humano. Não dá conta. O egoísmo, a raiva, os vícios, essa ciência, ela não resolve. Então, se eu quero a questão de resolver um problema de saúde pública, eu olho para os órgãos vinculados à saúde pública. O que é que esses órgãos dizem? Me oriento por isso. Mas essa minha ciência não vai dar conta, porque hoje eu peço a vocês que me perdoem o comentário. Eu não estou julgando a pessoa, a gente tem que fazer esse exercício de não julgar, tá? Estou vendo que tem muita gente acompanhando, aí eu peço perdão. Hoje eu vi num dos noticiários que aqui em Fortaleza tinha uma pessoa que estava produzindo de forma clandestina álcool gel, utilizando o etanol, que é o álcool usado nos carros, vendendo um produto que não tem a função do álcool gel, não era falso, não sei como a gente diz assim, né? Pirateado, não sei o nome assim, falso. E ainda mais, o produto que estava utilizando é tóxico para a pele humana. Veja, nós somos capazes ainda de nos aproveitarmos desse momento para tirar lucro, para obter lucro. Não só obter lucro, fazer o mal consciente, porque eu sei que aquilo ali faz mal, mas só que a minha vontade de ganhar dinheiro em busca dessa felicidade material é maior. Então eu vou querer ser esperto. Isso daí não é as agências sanitárias quem resolve. Isso é uma questão da gente saber que nós somos um espírito imortal que vamos pagar por cada coisa dessa. Cada mão queimada é uma questão moral. Cada mão queimada que esse álcool produziu será responsabilidade minha. Assim como todo o mal que eu fizer ao outro, sabendo que pode fazer mal, eu serei responsabilizado. É uma responsabilidade minha. Por isso que eu sempre penso, né? Eu digo assim, os governantes, eles têm que ter muito cuidado, porque do ponto de vista do espírito, né? Quando Deus lhe permite ser um governante, porque é com permissão divina, Deus é quem permite, ele agora é responsável, no nosso caso, por 230 milhões de pessoas. Então ele tem que ter muita responsabilidade em tudo que ele faz. Por isso que eu sempre oro pelos governantes. Todos aqueles que podem influenciar muitos, né? Os líderes, eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque todas as decisões tomadas por ele, que repercutir, depois ele vai ter que responder por todas essas questões. Então, do ponto de vista da matéria, é a ciência. Né? Vamos ver. Agências sanitárias, organizações dos médicos, o que é que diz? É isso, sigamos. É esses quem a gente segue. O espírita sabe disso. Kardec falou claramente. Mas a questão moral, aí a gente vai aqui nos espíritos, né? Por mais abandonados que pareçais, há espíritos que vos amam e estão prontos a vos provar. Essa é a necessidade. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Tem sempre espírito que nos ama e que quer o nosso bem. Falo em nome de todos. Desejo que venhais pedir-nos conselhos. Os espíritos, olha, ele precisa pedir conselhos aos espíritos. Pois estou certa de que voltareis com esperança no coração. Então a felicidade não é deste mundo, a felicidade é uma conquista do espírito. A gente precisa alimentar a alma, alimentar o espírito, na prática da caridade, na prática do bem, na prática do respeito, na prática do perdão, com a prática do perdão, com a prática da oração. É assim que se alimenta o espírito, é assim que se chega à felicidade. É dessa maneira. Alguma observação aí o pessoal fez até agora? Acompanhando aqui. Nenhum comentário? Pronto. Então agora aqui vai ter uma parte que eu acho
interessante que é uma... Opa, João Jorge. Deixa eu ver. Olha, a Isadora tinha feito uma pergunta lá, mas foi respondida. Só que eu não vi. Aqui às vezes não mostra, não está mostrando tudo. Opa, eu tenho aqui, ó. Eu acho que eu estou alcançando aqui. Aí ela diz assim, ó. Nossa... É a Isa, né? Tem a interferência do que a sociedade determina o que é ser feliz. Nem sempre o que se busca é o desejo pleno de felicidade, mas a vontade de conquistar aquilo que o grupo do qual faço parte diz o que é ser feliz. Ainda tem isso, né? A questão do grupo, porque o grupo estabelece o que é felicidade e a gente tem que seguir, senão a gente parece que é infeliz, né? A Aline está perguntando onde encontra as comunicações de Santo Agostinho. As comunicações de Santo Agostinho, ela coloca no IPA, que é no Kardecpédia, você bota Agostinho, tem lá todas as comunicações. Parece. Ali, viu? Todas as comunicações estão lá. Pronto. Tu achou da Isa? Eu respondi da Isa. Boa noite. Aqui, Gênison, paz, você tinha que estar aqui, Gênison, à distância. O homem contemporâneo tem perdido a relação com a transcendência. Vive como se nunca fosse morrer. Não tem força para as perdas das menores às maiores. Não é, Gênison? A gente não tem força nenhuma, porque a gente não quer nada. A gente não sabe lidar com perda, com frustração. Ainda está ensinando isso às crianças. Tem também. As crianças não pode mais ser frustradas, não pode levar um não. Tudo isso deixa as pessoas... vai gerando essa geração que não sabe receber um não. Que não tem uma frustração. Gente, não é desse jeito. Existe essa questão de que na vida você faz uma escolha, mas a outra pessoa pode escolher diferente. E aí eu vou ficar triste porque a pessoa escolhe diferente, eu tenho que respeitar o espaço do outro e confiar mais em Deus, aprender que faz parte perder. Tem uma assim da Vanusa: se sabemos que somos espíritos imortais, por que não vivemos como tal? É porque não é uma questão puramente de saber, assim, olha, é isso e pronto. Porque a gente poderia fazer a mesma pergunta assim, vamos dizer. Por que todo mundo na face da Terra sabe que o cigarro faz mal e que fuma? Por que nós não temos ainda... sabemos que determinados alimentos são ruins, prejudicam o corpo e a gente come. E porque não é só um conhecimento. Por isso que tem que ler as confissões. É um processo. A nossa vontade está adoecida. A nossa vontade está adoecida. A gente faz o que não quer. E o que quer, a gente não faz. Duas vontades brigam em nós. Por isso que a gente tem que abrir mão e seguir um modelo e guia. Se eu não souber que Jesus é modelo e guia, souber e aceitar, aí eu vou ficar sempre nessa insatisfação. Eu já conheço. É por isso que as pessoas pedem que a gente ore por outros, pedem que ore por elas. A gente pode orar com, mas por não. Então a Ana vai chegar para mim e dizer: Cícero, ore por mim. Eu digo assim: eu posso orar com você. Você vai orar junto? Porque por tira a parte dela. Sim. Então a gente tem que orar juntos. Porque Jesus, em Lucas, depois leiam Lucas, né, o Evangelho de Lucas, é o Jesus orante. Em todo lugar ele estava orando. E ele saiu para tal lugar e foi orar. E subiu na casa tal e orou. E subiu a montanha e foi no barco e orou. É o Jesus que ora, chama de Jesus orante em Lucas. Por quê? Porque orar... A vida de Jesus já era eterna oração, porque orar é conectar-se com Deus, é religar-se a Deus. Então ele estava sempre orando, que é a questão que o Gênesis levantou da falta da transcendência. Eu tenho que me conectar com Deus o tempo inteiro. Aí a gente precisa estar sempre fazendo
essa prece, esse hábito da prece que a gente não tem mais. Aí o espírito fica meio que, você sabe, eu sou um espírito imortal, mas você sente. E a Socorro está lembrando exatamente isso, que nossas escolhas seguem a influência da matéria. Sim. Por quê? Porque a gente tem a tentação da matéria. A matéria pede e aí a gente vai e se entrega. Por quê? Porque a gente pensa ainda que a felicidade está lá. Só para a gente ver uma questão espiritual, quem está em casa, depois vê. Né? Às vezes você chega em casa de um dia, quando a gente podia sair, né? A gente estava saindo antes da quarentena. Aí você chega em casa e está morrendo de fome. Chegou lá do centro da cidade, morrendo de fome. Nossa, e tem uma comida muito boa. No meu caso, era baião de 2 com piqui. Menino, isso é uma felicidade muito grande. Eu sinto na alma a felicidade. O cheiro do piqui já me eleva para regiões espirituais. A Ana também é levada no cheiro do piqui. Não, o espírito atrasado. Mas já me eleva lá. E cada um de nós vai ter o seu alimento que você diz, ai, que alegria, mas não, chega, antes de comer você já está com a boca cheia d'água, só de pensar. Quem já sentiu algo parecido com isso ao fazer uma oração? Quem já fez uma prece e já se sentiu tão tocado que a alma entrou em êxtase? Só para a gente perceber como é difícil. Não estou dizendo para quem não fez não fez sua prece desse jeito, que ela não está valendo. Eu só estou dizendo como é difícil tocar a nossa alma. Mas a gente sabe que em alguns momentos a gente consegue se elevar mais, sentir a prece melhor, e aí tanto que a gente se acalma, e outras vezes a gente faz por exemplo, aquela prece, às vezes de manhã, quando você acorda, você faz aquela prece só meio que por fazer, se você não parar para refletir. Então, assim, a gente consegue sentir essa diferença, né? Isso. Então vamos lá, continuar a parte aqui mediúnica, que a gente está chegando ao final, faltando uns 15 minutos, e ainda tem um desafio da semana. Desafio da semana não, hein? Tem um desafio para você, desafio da internet. Vamos à questão mediúnica. Ele terminou a comunicação, o espírito terminou a comunicação, mas ela voltou para falar sobre o quê? Sobre a assistência. Enquanto a comunicação estava sendo escrita, as pessoas estavam rindo. As pessoas estavam rindo. Ele diz, mais uma vez vem o sorriso aos lábios de certos ouvintes. E se o médium não o percebe, percebem-nos os espíritos. E isso é muito sério, gente. Você que vai participar do grupo de formação mediúnica do CEAL 2020, você que já está no grupo do CEAL, lembre, sabe aquele pensamento que você tem durante a reunião? Os espíritos vêm. Eles sabem. Eles sabem. A gente tem que ter recolhimento, ficar em prece. Às vezes vem aquela vontade de duvidar de tudo, de dizer que isso não vai dar certo. Isso vem. É natural, não é natural pela nossa imperfeição. Não deveria vir, né? Mas vem. Você faz uma oração, pede perdão a Deus. Mas não dá para aceitar não, tá bom? Ele vai e diz que mais uma vez é um sorriso, né? Assim, diz que o médium percebe. Mas não tem mais. O espírito não está muito assim. Não se preocupe não. São os que mais riram, que mais crerão depois. Tudo no seu tempo. Nós nos perdoamos, porque um dia podereis arrepender-vos da vossa ironia. Então esses, um dia, vão chegar um momento em que eles vão se arrepender dessa ironia, de ter passado por isso. Aí estou certo de se perto de cada um de vós, senhora, se apresentasse um ser perdido e que tivesse amado para avivar uma lembrança, mudarias o sorriso de incredulidade em suspiro e ficarias felizes ou ansiosas. Então, para quem nunca perdeu um ser amado, não sabe o que é pedir uma carta de um filho, ele acha meio estranho, mas ele diz, mas não, se um dia você sentir isso, você vai perceber o quanto é importante. Ficais tranquila, vosso dia chegará e sereis tocada pelo coração, que é a vossa corda mais sensível. É aqui que responde a questão da Vanúzia. Porque tem que tocar o coração. Esse conhecimento, ele tem que descer do plano do intelecto para tocar no coração.
eu preciso ter a certeza, pelo uso da razão, que a felicidade não é deste mundo. Como? Olhando todos os exemplos. Você conhece alguém encarnado que foi sempre feliz? Sócrates, que está aqui na frente, né? São os nossos, né? Que a gente está colocando os Sócrates porque não tem eu não tenho a miniaturazinha do Kardec, tá bom? Se alguém tiver a miniatura do Kardec, um busto do Kardec para trazer, pode colocar. Como ele não tem, a gente colocou os precursores do Espiritismo, que é Sócrates e Platão, né? Como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Sócrates sempre fazia esse questionamento sobre a felicidade das pessoas. Ele realmente é feliz? Sobre a virtude. Ele sempre pergunta, você realmente é corajoso? Então ele começava a fazer perguntas. Você começa a se questionar. O que é isso? Quando eu for eliminando isso, voltemos para o tema da felicidade. Quando você começar a perceber que não está feliz, que as questões materiais, uma família, tudo não te está dando felicidade, aí você vai em busca do bem supremo, da verdadeira felicidade, que se realiza no espírito, que é sempre humilde. Porque se tiver orgulho já não dá certo. Por quê? Porque o orgulho é frágil. O orgulho é forte em si, mas o orgulhoso não consegue se manter porque ele precisa dos outros. Ao precisar dos outros, o orgulho é frágil. Ninguém consegue viver o tempo inteiro sozinho. A gente precisa uns dos outros. O orgulho não se mantém. A vaidade precisa de plateia. Não existe vaidoso sozinho. Você só é vaidoso se alguém puder lhe observar. Então, os vícios são frágeis. Eu preciso saber disso. E depois eu tenho que amar a felicidade verdadeira. Não ficar no meio do caminho olhando paisagens. Você tem aqueles momentos que está tudo bem e você pensa que ele é para sempre. Passa. É um caminhar. E aí a gente tem que observar muito bem isso. Agora tem que tocar a fibra mais importante, que é a do coração, não só intelecto. Porque senão, na hora que você receber o seu diagnóstico, você tem uma doença e essa doença é incurável e que você vai morrer em breve, você não aguenta. A sua fé vai embora. Então a gente tem que sempre se preparar para isso. Todos vamos morrer, vai chegar a hora e a gente vai viver a vida do Espírito e seremos felizes se formos cultivarmos as virtudes. Colocações, pessoal? Deixa eu ver aqui, veja aí. Tem muita gente acompanhando aqui, né? A Neminha botou assim, neste momento de isolamento nós podemos transformar na busca da felicidade espiritual? Não sei se é uma pergunta, se é um comentário. Esse momento de isolamento a gente pode aproveitar para alcançar a felicidade. Não é alcançar a felicidade, né? Para meditar sobre o que realmente é importante, né? Quais são os valores, o que é que a gente pode fazer, né? Então, porque a maioria de nós não sabe nem o que fazer dentro de casa. Depois que você lavou as roupas, arrumou a casa e fez a faxina, né? Fez igual a minha amiga Isa, né? Que juntou um monte de coisa, vai doar para o Bazar do Ceal. E agora, o que a gente vai fazer? Aí a gente tem que perceber isso, né? O hábito da leitura, o hábito da prece. Gente, não tem nada mais tóxico hoje em dia do que a internet. Meu Deus do céu, só tem desgraça. Só tem gente brigando. É só gente brigando. Uns brigam com o outro. Tá muito ruim. E como os canais abertos também, as pessoas só estão falando, informando, né? Porque esse é o papel da imprensa, informar sobre as doenças, essas questões todas, mas isso também dá uma angústia, porque por isso que a gente tinha feito no nosso grupo interno aquela campanha de mostrar um aspecto positivo, uma coisa boa que você viu nesses tempos, além das doenças. E aí teve muita gente falando que deu exemplo de coisas legais, coisas boas que estão sendo feitas. Esse é um momento que a gente pode usar para refletir, para fazer leituras, para estudar,
tem muitos cursos acontecendo, então... Aí o Gênison está dizendo assim: a obra Confissões é essencial para quem deseja fazer uma reforma moral. Ela narra o processo de transformação de um santo, homem que tinha uma vida tormentosa. Deveria ser lida e estudada por todos, para entender que não é simples nem fácil, mas é possível. E depois ele diz assim: não é uma leitura difícil. Não é uma leitura difícil, hein? Agostinho não é uma leitura difícil. Muito obrigado. E a Ana Paula pergunta se tem PDF. Sim, ela e a Tiana, já falei que eu vou enviar depois. Tem PDF sim, viu gente? Tem PDF. É uma boa leitura das confissões para quem está agora, né, querendo saber o que fazer. Tanto as confissões quanto os solilóquios. As confissões, só a introdução é um pouco mais complicada. Só a introdução. Por quê? Porque ele fica numa discussão sobre evocar, onde está Deus, Deus está dentro dele, está fora dele. Aí tem toda uma discussão filosófica do início. Mas depois ele começa a narrar a vida dele, fica mais fácil. Mas a introdução das confissões, essa parte filosófica, ela é difícil de entender um pouquinho, mas ela é fundamental. O que a gente tem que perceber é que aquela obra precisa ser lida como um todo, né? Porque ela é fundamental. Estou tentando aqui abrir as minhas confissões. Foi engraçada essa construção, abrir minhas confissões. Vou ler aqui da minha tradução, quando ele diz aqui, essa é a parte que é maravilhosa, quando ele diz assim: essa é a parte que para mim define, no item 1, que é invocação ou louvor. Santo Agostinho já define toda a obra, diz assim: vós o incitais, os homens, a que se deleite nos vossos louvores. Deus está nos chamando a louvá-lo, porque nos criaste para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Olha o que ele está dizendo: nós fomos criados para Deus, nós fomos criados por Deus e para Deus. Nós temos um sentido, uma finalidade. A nossa finalidade é nos unir ao Pai. Fomos criados para vós. E nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Então, o que é essa inquietude que você está sentindo? Essa angústia? Essa tormenta, essa ausência? É Deus te chamando. Escute o chamado. Ouça seu anjo da guarda. Deus, fale, como diz a música, fale com Ele. Fale com Deus. Ele vai lhe ouvir e vai lhe responder na voz da consciência. Bem, nós estamos já chegando gente, agora todo mundo está pedindo aqui o PDF do Santo Agostinho, né? Eu queria agora, já que nós estamos chegando no final, a nossa reunião termina 8h45, dar os avisos finais e a programação de amanhã, né? Amanhã às 8h nós estaremos juntos, mais uma vez. Amanhã eu trabalho sobre o magnetismo, a aplicação de magnetismo à distância. Iremos estudar também, será voltado para os doentes, tá certo? Teremos estudo, prece. Aí os doentes nós vamos colocar a aplicação do magnetismo tanto para as doenças físicas quanto para as questões materiais, né? As doenças físicas quanto as doenças morais. Estudar um texto chamado Cura Moral dos Encarnados. Depois eu vou colocar, que é exatamente sobre os obstáculos que a gente pode opor à cura, né? Isso, então a cura moral dos encarnados é o texto de amanhã que nós vamos estudar e vamos aplicar o magnetismo, né? Fazer a prece, o passe à distância, tá bom? Então amanhã é às 8h. As pessoas estão perguntando assim, mas se hoje foi 7h30, é porque esse é o horário da reunião, gente. Nós estamos seguindo
todas as nossas reuniões. Então amanhã, 8 horas, vocês fiquem atentos que amanhã vai ser a reunião voltada para a aplicação do magnetismo, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão precisando de ajuda, que recebem o nosso... Está sempre conosco, né? Recebendo o magnetismo. Amanhã, 8 horas, tá? A gente vai estar ao vivo fazendo mais uma live aplicando o magnetismo. Outra coisa, eu tinha falado do desafio. Veio fotos, o pessoal mandou fotos. O pessoal continua mandando fotos, né? Estudando, a gente vai fazer um painel bem grande. Qual é o meu desafio para vocês? Eu vou dizer, essa semana eu recebi eu fiquei assim, né? Bem feliz, porque um amigo me ligou, a gente conversa sempre, mas me ligou, mas em tempos de coronavírus, de isolamento social, esse amigo me ligou para me dar um presente. Eu fiquei impressionado com isso. Digo, meu Deus do céu, que alma boa, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que o coronavírus vai passar, mas as amizades continuam. Então, qual é o meu desafio para vocês? Até amanhã, para quem está nos acompanhando. Então, não vou pedir para ninguém dar presente para ninguém, não. Se alguém quiser dar presente, tudo bem. Ah, tá, o presente ainda vai chegar, porque tem que ser via correio, senão não funciona, né? Eu queria que até amanhã vocês, como desafio, ligasse para alguém, um amigo do trabalho, uma pessoa que você não está tendo muito contato, e conversasse com ela, desejasse, perguntasse como é que ela está tudo bem, tivesse uma conversa tranquila sobre coisas boas, que não fosse só para a gente falar das desgraças, das tristezas, das doenças. Ligue para alguém amanhã, ou via WhatsApp, via telefone, mas converse, tenha uma conversa de 5 minutos com alguém fora ali desse seu círculo mais próximo, não vale a pessoa que está ali dentro de casa, né, do confinamento. Ligue para alguém, é um desafio. E registre a experiência e nos mande, que a gente vai ler ao vivo amanhã as experiências que foram contadas. Então vocês escolhem uma pessoa, liga e diz aí pra gente como é que foi, tá certo? E essa campanha que a gente tá pedindo, né? Tira uma foto, manda lendo aqui com a gente. O pessoal tá colocando, a foto às vezes no Facebook, marca a gente tá postando no Instagram, mas às vezes tá no Face, mas quem colocar, marca, tá? Para poder a gente saber que todas as fotos estão vindo. Então esse é o desafio para até amanhã. Vocês colocarem lá, que a gente vai ler ao vivo as questões que vocês colocaram. Alguma observação? Não, é só isso. O pessoal agora colocou e-mail aqui, você vai mandar. Vai mandar e-mail para todo mundo, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nesse momento a gente vai pedir para todo mundo que possa pensar nas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão precisando de um passe, né? Vamos usar assim um passe magnético, vai ser dado pelos próprios espíritos, mas a gente vai ajudar. E o tratamento espiritual é amanhã. Pessoal, se a pessoa está doente, está precisando, participe conosco, tá bom? A gente vai aplicar magnetismo em todo mundo. Agora, a gente pede a todos que possam fechar os olhos, aqueles que quiserem assim fazer, para que a gente possa acompanhar mentalmente a prece, visualizando aquela pessoa que está precisando. Só para registrar, tem uma pessoa que está entrando pela primeira vez, que se chama Mina Ribeiro, gostou muito dos estudos, que vai estar aqui amanhã com a gente, tá? Ótimo, Mirna. Pedido da Fuzia. Isso. Então vamos lá, fechem os olhos e vamos fazer a nossa prece final de encerramento. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Rogamos a presença dos nossos anjos da guarda,
que nesse instante sobre cada um de nós recaia bênçãos e luzes, que possamos sentir a presença deste ser que nos ama e que vela por nós, que possamos nos sentir revigorados do corpo e aquecidos na alma, que possamos sentir a presença de Jesus, com seu fluido que acalma, que tranquiliza. Jesus amigo, abençoa todos que fazem parte desta reunião. Abençoa todos que precisam, nesse instante, da Tua presença bendita, da Tua mão socorredora. Pedimos em especial aqueles que estão tomados pela angústia, pelo medo, que sozinhos não encontram a esperança. Abençoa-os, Jesus, que a Tua presença possa envolvê-los e eles possam sentir a esperança nascer. Que Deus nos fortaleça nestes dias de provas, que possamos utilizar esses instantes para refletir sobre a verdadeira felicidade. Ó Jesus, abençoa aos que estão nos hospitais. Pedimos pelas equipes médicas, por todos os doentes do mundo inteiro, aqueles que desencarnam nesse instante, que desencarnaram recentemente. Envolve-os, Jesus, para que possam ser recebidos pelos anjos. Mais uma vez te pedimos, ilumina os governantes, que eles possam perceber o papel a que estão destinados neste instante. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, a nossa sociedade. Abençoa o nosso planeta. Nos unimos a Ti, Jesus, e num só pensamento dirigimos nosso olhar a Deus e dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão de nós, tende misericórdia, ampara-nos hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, pessoal. Muita paz a todos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. O CEAL online nessa campanha. Isolamento social sim, isolamento espiritual não. É só alegria, né? Assim, todo mundo junto. Só agradecer o Gêmeos, Ana Paula, Selma, Rosa Silva, meu amigo Máximos, o Davidson, Rafael Lima, Socorro, é muita gente. Olha, não vou conseguir. Vanúzia, Lenira, Débora, Tiane, Paola, Vandenberg. Gente, tanta gente aqui. Quando for esse retorno, que a gente puder estar todo mundo junto de novo, Deus do céu. Mônica Dias, estava com saudade, fazia tempo que eu não via. Marcos Felipe, Rose, Juliane, só alegria, Juliane. Yara, Mundinha, Roger, o Evandro mora tão aqui perto.
Neuminha, obrigado, Neuminha. O Henrique. Gente do céu, muito amigo aqui online, né? Muita gente. Ana Elzira, Vanúzia. É isso. Até amanhã às 8 horas, tá bom? Tchau! Desculpa, gente.